satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, leiam o nosso texto de apoio e os slides que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, portal ebd.org.br. Aí os irmãos terão a linha do nosso raciocínio. Muitas pessoas reclamam porque nós não repetimos o texto da revista e ficaria difícil acompanhar a evolução do nosso pensamento. Mas por isso é que existe o texto de apoio e os slides, porque nós estamos aqui reproduzindo a linha do raciocínio daquele texto de nossa autoria. Porque nossa proposta aqui não é repetir o texto da revista, mas trazer subsídios complementares aos amados irmãos. Além do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos e também publica videoaulas, textos de apoio e dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas. O irmão terá um momento devocional e ainda uma oportunidade de ter mais informações a respeito da lição. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo o estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo. A presença é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus e tanto presencialmente quanto online o irmão terá toda a oportunidade para elucidar as suas últimas dúvidas antes da aula da Escola Bíblica Dominical. Mas a Escola Bíblica Dominical somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é o pastor jubilado de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte, e membro da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, já no segundo bloco do trimestre, onde nós estamos estudando algumas promessas de Deus. E hoje a lição de número 8 vai estudar a promessa de paz. A promessa de paz. E nós nos lembramos já daquele hino da harpa cristã, o hino 364 de nossa harpa cristã, traduzido ou adaptado pelo pastor Paulo Leiva Macalão, que diz: ó que paz recebo pela cruz, paz eterna no Senhor, se viver sempre em Jesus e vencer por seu amor. Ó que paz, que luz tem o pecador, quando vem a ti Jesus. Este é o estribilho do hino 364. E aqui nós já encontramos algumas importantes informações a respeito da promessa da paz. Observem bem que a harpa cristã, irmãos, é uma bênção porque é um hinário constituído de hinos com respaldo doutrinário, com hinos que vêm de pessoas que são verdadeiramente cheias do Espírito Santo de Deus. E o texto aqui do estribilho do hino 364
já diz assim: ó, que paz recebo pela cruz. Então, nós já aprendemos de cara que a promessa da paz é outra promessa que decorre da salvação. O salvo tem a paz, porque a paz ela é recebida pela cruz. Né? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos purifica de todo o pecado, tira o pecado do mundo e por isso nós temos paz com Deus. É o sacrifício de Jesus que permite a retirada dos nossos pecados. E aí não há mais separação entre nós e Deus. É esse texto que eu repito ad nauseam até, né? Isaías 59:2, que diz que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e Deus. Quando Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, como diz João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a partir deste momento, é possível ter paz. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 5:1: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é por Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz, que nós recebemos a paz. Quando os anjos louvaram o nascimento de Jesus, o que eles disseram? Paz na terra e boa vontade para com os homens. Jesus trouxe a paz. Eu recebo a paz por Cristo, pela cruz, pelo seu sacrifício. E o texto diz ainda, do estribilho do hino 364, paz eterna no Senhor. Então, a paz é no Senhor. Então, é uma promessa condicional e que nos traz uma paz eterna, não é uma paz passageira. Nós vamos ver aqui a diferença entre a paz do mundo e a paz de Deus, a paz de Cristo. Se viver sempre em Jesus e vencer por seu amor. Então, a paz não significa ausência de lutas, não significa ausência de dificuldades, porque o poeta sacro aqui, ele diz que para ter a paz eterna no Senhor, eu tenho que estar sempre no Senhor, viver sempre em Jesus e vencer por seu amor. Se ele fala em vencer, ele fala em luta. Então, paz não é ausência de luta, como é a paz do mundo. Nós vamos ver daqui a pouco sobre isso. Ó que paz, que luz tem o pecador quando vem a ti, Jesus. Então aqui o poeta sacro, ele sintetiza o ensino bíblico sobre a paz. A paz é decorrência da salvação. A paz não é ausência de lutas. A paz, ela traz luz. A paz é resultado da nossa comunhão com Jesus. Então, aqui já no estribilho do hino 364, nós vemos algumas características importantes a respeito da promessa da paz. Quando nós falamos em paz, nós vamos à palavra original em hebraico, que talvez seja a palavra hebraica mais conhecida do mundo, que é shalom. Paz é shalom. É interessante a gente observar, né, que a palavra shalom ela tem 3 letras, né? Os irmãos sabem que a, a, o alfabeto hebraico ele é formado apenas de consoantes, né? Então as vogais elas são colocadas por sinais e mesmo assim sinais colocados muito tempo depois da origem da língua hebraica. A palavra shalom tem 3 letras, né? A letra Shin, a letra Lamed e a letra Men. E o que quer dizer aí a palavra Shalom, né? É interessante
que os estudiosos dizem que a palavra shalom, né, ela significa completo. Aliás, vem da palavra shalem, e a palavra shalem significa quitar, completar, não ter dívidas, ser íntegro, ser completo. É algo completo, algo que dê saúde, algo que dê bem-estar. Então, em hebraico, a palavra shalom, ela significa ser completo, ser íntegro, formar uma comunhão. E nós já vemos aqui, amados irmãos, que a ideia de paz significa a ideia de completude, de integridade, de não ter dívidas. Então, quando nós falamos em paz, nós estamos falando na comunhão que deve haver entre Deus e o homem. O homem foi criado para viver em comunhão com Deus. Foi para isso que ele foi criado. Nós já vimos na lição passada que o homem, ele é o elo entre o mundo material e o mundo espiritual, porque ele é o único ser que é ao mesmo tempo material e espiritual. Então, o homem que deveria administrar a criação terrena tinha comunhão com Deus para poder ter a devida orientação e direção de Deus para cuidar daquilo que Deus criou. Então, o homem é o elo entre o mundo material e o mundo espiritual. O homem, ele é o fator de junção entre a matéria e o seu Criador, que é espírito. Então, o homem foi feito para estar ligado a Deus, pois só ligado a Deus é que ele pode cumprir os propósitos que Deus lhe deu, de dominar a terra, frutificar, multiplicar-se, encher a terra, dominar a criação terrena e sujeitá-la. Esses 5 propósitos só são possíveis se ele estiver em comunhão com Deus e se ele também estiver em comunhão com os irmãos, com os outros seres humanos, a partir da família. Então, nós notamos aqui que a paz é esse estado de comunhão que foi rompido pelo diabo, pelo pecado, melhor dizendo. Então, pelo pecado, o homem perdeu esta ligação com Deus. E ele não está mais em estado de paz. Ele não está mais em estado de comunhão. É preciso que ele receba a paz, que ele entre novamente em comunhão com Deus. Então, a paz é esse estado de comunhão, de completude, de integridade, de não ter falta daquilo que é preciso. Isso é ter paz. É estar num estado de completude, de integridade, de comunhão. E o homem só estará em comunhão, em completude, quando estiver em comunhão com Deus, em amizade com Deus. No dia da queda, o que Deus disse para a serpente logo ao anunciar a salvação, que havia agora uma inimizade entre Deus e o homem, e uma amizade entre o homem e a serpente, mas que Deus poria inimizade entre a humanidade e o diabo, restabelecendo a comunhão, trazendo a paz para o homem. Na língua grega, que é a língua em que foi escrito o Novo Testamento, paz é eirene. Eirene, né? De onde vem aquele nome Irene, né? Irene quer dizer paz. Eirene.
E no sentido grego da palavra, eirene, paz quer dizer ausência de conflitos. Então, na cultura grega, é a paz que nós vamos falar de paz do mundo. Né? Paz, para o grego, era a ausência de conflitos. É quando não havia conflito, quando não havia contenda, quando não havia guerra, quando não havia disputa, então nós estávamos em paz. Tanto que, quando se realizavam os Jogos Olímpicos, lá na Grécia, as cidades suspendiam as guerras para a realização dos Jogos Olímpicos. É por isso que as Olimpíadas, até hoje, elas têm aquela ideia da paz, da harmonia entre os povos, por causa desse costume grego. Para eles, paz era ausência de conflitos. Então, se não houvesse guerra, não houvesse disputa, não houvesse contenda, nós estaríamos num estado de paz. E esta ideia de paz é a ideia que existe no mundo. E Jesus, conhecendo esses dois conceitos de paz, ele faz a distinção entre eles. Lá em João, capítulo 14, João, capítulo 14, versículo 27. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, Jesus aqui, ele fala que ele está dando uma paz diferente da paz do mundo. É por isso, por causa dessas palavras de Jesus, que nós nos cumprimentamos com a paz do Senhor. É a paz do Senhor e não a paz do mundo. Nós desejamos ao nosso irmão que ele tenha a paz de Cristo. Jesus prometeu: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É promessa de Jesus dar a paz de Cristo. E o que é a paz de Cristo? É o que nós vimos lá no hino 364 da harpa cristã, que reproduz Romanos 5:1. Então não vamos basear, está baseado na harpa em vez da Bíblia. A harpa está baseada na Bíblia, em Romanos 5:1, quando diz que, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele nos coloca em comunhão com Deus. Jesus nos liga novamente a Deus. Jesus nos coloca em comunhão com Deus. Foi para isso que ele veio ao mundo. João, capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus cria a perfeita unidade. Nós falamos aqui, quando falamos sobre as promessas de Deus para a igreja, uma promessa é a promessa da perfeita unidade. E esta perfeita unidade é a paz. Jesus nos torna um com ele e nós nos tornamos um com a triunidade divina. E assim nós estamos em paz, em comunhão, estamos integrados com o Senhor. Já não mais vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Isto é a paz. E nesse estado de completude com Cristo, nós não temos temor, nem o nosso coração se turba. Eu me lembro bem de uma ilustração que já ouvi algumas vezes de alguns pregadores, de um certo concurso
de pintura. E o tema que deveria ser pintado era paz. E o vencedor, o pintor que foi o vencedor deste concurso, foi um cidadão que pintou um mar revolto, uma tempestade, ondas altas, o mar completamente agitado. E no meio desta tempestade, deste turbilhão, um pequenino barco, onde uma pessoa estava dormindo tranquilamente. E aí ele ganhou o prêmio porque disseram que esta é a perfeita caracterização da paz. Porque a paz é aquela situação de tranquilidade independente das circunstâncias. Havia uma tempestade, havia um mar bravio, mas aquela pessoa dormia tranquilamente. Por quê? Porque a paz é esse estado de completude, de ligação com Deus. E nada neste mundo pode nos impedir esta comunhão. É o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que Jesus trouxe a paz. Paulo, ele mostra aqui as circunstâncias adversas: espada, perigo, fome, nudez, perseguição, tribulação, angústia. Toda e qualquer criatura, altura, profundidade, nada nos separa do amor de Cristo. Por quê? Porque estamos unidos a Ele. Em comunhão, recebemos a paz de Cristo. E a paz de Cristo, a paz do Senhor, nos mantém sem temor, sem nenhuma perturbação, porque em Cristo nós estamos. Paulo, ainda escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz assim, versículo 3: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando o Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ainda que ceifem a nossa vida física, não podem impedir a nossa comunhão com Deus. Foi o que aconteceu com Estevão. Apedrejaram Estevão, mas antes dele receber a primeira pedra, ele já viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus, o aguardando. O seu corpo sucumbiu. Suas vestes foram postas aos pés de Saulo. Mas ele entrou nas mansões celestiais. Foi recebido por Cristo, porque nada nos pode separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E esta ligação é a paz. Então não podemos perder a paz, porque a paz é a nossa comunhão com Cristo. Esta é a paz de Cristo, a paz do Senhor. Mas existe a paz do mundo. Essa paz do mundo é esta paz que nós dissemos que os gregos dizem que é a ausência de conflitos.
essa paz do mundo depende das circunstâncias. Se aquela personagem do quadro tivesse a paz do mundo, ela estava como os discípulos estavam quando veio aquela tempestade e Jesus dormia ali no mar da Galileia. Eles estavam apavorados, com medo de morrer. Por quê? Porque o vento, a tempestade e as ondas já faziam com que a água entrasse no navio, no barquinho, no barco. O barco estava afundando e eles acordaram o Senhor no desespero. Por quê? Porque tinham a paz do mundo, não tinham a paz de Cristo. Jesus estava dormindo tranquilamente, mas eles não. Por quê? Porque eles tinham a paz do mundo. A paz do mundo é a ausência de conflitos. E é algo aparente e ilusório. A ausência de guerra é paz. O Brasil hoje está em paz. Por quê? Porque não tem guerra nenhuma. Nós não estamos em nenhuma guerra. Não é o que acontece com a Ucrânia e a Rússia. Eles estão em guerra, eles não estão em paz. Mas isso é ilusório. Por quê? A própria ciência política e as relações internacionais ensinam o quê? Né? Aquela famosa frase, que a diplomacia é a guerra por outros meios. Né? A guerra não é só quando existe aí bomba de um lado para o outro, soldados se matando. Não. Às vezes não há um conflito aparente, mas há toda uma movimentação com disputas, com lutas, que basta ver o período que a história registrou como sendo a Guerra Fria, né, entre o final da Segunda Guerra Mundial e até 1989, com a queda do Muro de Berlim, em que havia algumas guerras, como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, mas Estados Unidos e União Soviética, que eram as potências mundiais da época, estavam em confronto frio. Quer dizer, na aparência estavam em paz, mas na verdade estavam guerreando por terceiros países ou guerreando em ações diplomáticas. Porque a paz do mundo é ilusória. É uma aparência de ausência de conflitos. Mas ela não é paz. Porque o verdadeiro conflito, que é o conflito entre Deus e o homem, não se resolve. O verdadeiro conflito que foi gerado pelo pecado, ele não é enfrentado pela paz do mundo. Por quê? Porque o mundo está no maligno. Primeira de João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O mundo está no maligno. Portanto, o mundo está em oposição a Deus. O mundo conflita com Deus. O mundo está sob o império da morte. Não é o que diz o escritor aos Hebreus? Hebreus, capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Essa é a situação do mundo. Todos estão sujeitos ao pecado, escravos do pecado, e o pecado é ofensa contra Deus.
e todos vivem com medo da morte eterna, mas continuam sob o domínio do pecado. O conflito contra Deus não é resolvido. E por isso a paz do mundo é ilusória. Porque todo e qualquer bem-estar, todo e qualquer estado em que não haja guerra, morte, violência explícitos, não trazem a tranquilidade, não trazem o repouso, não trazem a falta de perturbação. Pelo contrário, os homens continuam a estar em conflito com Deus, continuam sujeitos ao pecado, desagradando a Deus, incompletos, separados de Deus e sob o império da morte, porque a morte é a separação de Deus. E temendo ir para a perdição, para onde irão? Porque a paz do mundo, ela é ilusória. É uma aparente ausência de conflitos, mas ela não retira a existência do conflito. Esta verdadeira paz, que não é a paz do mundo, algumas pessoas costumam chamar de paz de espírito. Né? Paz de espírito. Né? Eu tenho paz de espírito, ou seja, nada me abala o que está vindo do exterior. Eu tenho uma paz interior. Né? Tanto que essa promessa da paz também é chamada de promessa de paz interior. Né? Porque é uma paz que brota do nosso espírito, da nossa união com Deus, e que repercute para fora. Esta é a verdadeira paz. Não é apenas ausência de conflitos. Vejam, por exemplo, a história dos grandes ditadores do mundo. Né? Os imperadores romanos, os grandes ditadores do século XX, né? Por exemplo, Stalin, né? Que foi o ditador da União Soviética, diz que ele não dormia no mesmo quarto 2 noites seguidas, com medo de ser assassinado. Por que isto? Porque ele havia matado milhões e milhões de pessoas. Ele tinha uma suposta paz. Ninguém ousava contrariar o governo soviético, mas isso não lhe dava tranquilidade. Por quê? Porque essa ausência de conflito era ilusória. Ele sabia que havia um ódio contra ele, e ele tinha matado tanta gente que qualquer pessoa ao seu redor poderia ser um parente, alguém amigo de alguém que ele tivesse injustiçado, e então não tinha tranquilidade. Ele não tinha paz de espírito, embora a União Soviética, aparentemente, nos critérios da paz do mundo, não tinha conflito, não tinha revolta, o governo era estável, mas ele não tinha paz de espírito. Por quê? Porque a paz, ela só existe quando ela está em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós temos a verdadeira paz, que é esta completude, esta comunhão com Deus. Esta é a verdadeira paz. Né? Falando em ditadores, existe um certo país aí em que uma certa autoridade judiciária faz o que quer, prende quem quer, mas também fiquei a saber que quando vai dar aulas é preciso haver uma escolta na porta da sala de aula e os alunos não podem nem sair nem entrar depois que ele entra, porque não tem paz. Porque não tem paz. A verdadeira paz é esta comunhão com Deus. E aí nós vamos ver um outro conceito próximo à paz, que é o conceito de harmonia. Harmonia, ela é a unificação dos opostos num todo. Então existe uma harmonia quando o que é oposto, ele é
O que é oposto, ele é juntado. E a verdadeira harmonia se encontra precisamente na união entre o homem e Deus. A palavra harmonia, ela não aparece na versão Almeida Revista e Corrigida, mas aparece na versão Almeida, na versão Almeida Revista e Atualizada. E também, vejamos aqui, na nova versão, só na versão Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, lá em 2 Coríntios 6:15, né? E na nova versão, na nova Almeida atualizada, ela volta a expressão utilizada na versão Almeida Revista e Corrigida. Que comunhão existe entre a luz e as trevas? Mas aí o 15 diz: que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Então, aqui, na nova Almeida atualizada, nós vemos a palavra harmonia, que traduz comunhão na versão Almeida Revista e Corrigida, mas mostrando que a harmonia é a união entre a unificação dos opostos num todo. É a junção entre opostos. É a complementação entre contrários. Então, a harmonia seria a conexão entre o homem e Deus. Então, só há harmonia. Não há harmonia entre a luz e as trevas, entre o cristão e o maligno, como diz Paulo aqui na Nova Almeida atualizada, em 2 Coríntios 6:15. Mas nós temos uma harmonia em Cristo. Cristo, Deus, se fez homem, ele é o Deus homem, e ele é o mediador entre Deus e os homens. É ele que nos liga a Deus. É Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele faz esta união, esta conexão entre o homem e Deus. Em Cristo, nós temos paz. Em Cristo, nós temos harmonia. Quando cremos em Cristo, nós somos enxertados na videira verdadeira, que é o próprio Cristo. E passamos a produzir o fruto do Espírito. Passamos a ter a natureza de Cristo, como vimos na aula passada. É esta comunhão que é a paz. E quando nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, nós não nos atemorizamos, nem somos perturbados. É o que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. No começo deste capítulo 14 de João, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. É pela fé que nós vamos obter a paz. É pela fé em Cristo, na palavra de Deus, que nós vamos ter paz, vamos ter comunhão com Deus, ainda que nós venhamos a ter dificuldades, porque a paz não é ausência de conflitos. A paz é esta comunhão com Deus. E quando entramos em comunhão com Deus, imediatamente entramos em conflito com o maligno. Porque não há comunhão entre a luz e as trevas. É o que Deus disse no jardim do Éden. Porém, inimizade entre ti e a serpente. Entre ti e a mulher. Que Deus está falando com o diabo. Então, a partir do momento que nós passamos da morte para a vida, crendo em Cristo, nós ganhamos paz. Mas esta paz
não é ausência de conflito, porque imediatamente nós entramos em conflito com o maligno. É o que o apóstolo Paulo escreve lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Aliás, versículo 11: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Não estamos livres do dia mau, não estamos livres das dificuldades. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paz não é ausência de conflitos. E quando nós entramos em paz com Deus, entramos em guerra contra o diabo. É o que Paulo está dizendo aqui. E não só contra o diabo diretamente, o próprio a nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela diz o seguinte, no capítulo 11 sobre a igreja, no item 4, na página 121. A igreja, o item 4, a igreja atuante é aquela que ainda milita na terra, formada por todos aqueles que seguem a Cristo. Lutam contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. E para falar isto, a nossa declaração de fé se baseia precisamente em Efésios 6 e 12, que nós já lemos aqui. Então, nós estamos em luta contra o diabo, mas também em luta contra a carne, que é aquela velha natureza que está crucificada, mas não morta ainda, não destruída dentro de nós, como vimos na lição passada. Lutamos contra o mundo, que é esse sistema dominado pelo maligno. E lutamos contra o pecado, que tão de perto nos rodeia, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 12. Deixemos, pois, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E lutamos contra a morte. Por quê? Porque agora nós temos vida. E temos que andar em novidade de vida, para não morrermos novamente. Então, estamos mortos para o mundo, para o pecado. Então, a paz, como diz o estribilho do hino 364, está aliada à luta. Se viver sempre em Jesus e vencer por seu amor. Porque a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como disse Paulo, eles existem no mundo, mas não tiram a nossa paz. Não tiram a nossa paz. E nós, estando em Cristo, em comunhão com Deus, continuaremos unidos a Cristo, apesar de todas as adversidades, apesar do mundo, do pecado, da morte, da carne e do diabo, apesar das tribulações, das angústias, das perseguições, nós permaneceremos em Cristo, em paz. É aquela personagem daquele quadro que eu disse. O mar revolto, as ondas altas e o cidadão no barquinho dormindo profundamente, tranquilamente. Então, a paz é esta promessa que Deus nos dá. Promessa para quem? Para a igreja. Só tem paz os filhos de Deus. Só aquele que crê em Jesus tem paz. Então, uma promessa dirigida à igreja. Por quê? Porque a nossa paz vem por nosso Senhor Jesus Cristo. E só a igreja crê em Jesus. Só a igreja está em comunhão com Jesus.
Então, é uma promessa para a igreja. É por isso que Jesus disse: deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. É a paz de Cristo. E só os que são de Cristo é que têm esta paz. Então, é uma promessa nacional, como nós temos chamados, né? Uma promessa voltada para a igreja. Em segundo lugar, ela é uma promessa condicional. Por quê? Porque depende da salvação, depende da fé em Jesus. Como nós lemos aqui em João 14:1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Quando ele diz, deixe-vos a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, para eu não turbar o meu coração, eu preciso crer em Jesus. Uma promessa condicional. Só aqueles que creem em Jesus recebem a paz. É por isso que o estribilho do hino 364 diz: ó que paz recebo pela cruz. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso em Efésios, capítulo 2, versículo 14. Aliás, a partir do versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, nem concidadãos dos santos, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então aqui nós vemos que pelo sangue de Cristo, pela cruz, nós entramos em comunhão com Deus, fomos reconciliados com Deus por Cristo. Foi derrubada a parede de separação. E agora nós temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Esta comunhão, esta é a paz. Por isso que Cristo é a nossa paz. O profeta Isaías, quando falou sobre os títulos de Jesus, os 4 títulos de Jesus, lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele é o príncipe da paz, ele é a nossa paz. É ele quem traz a paz para o homem. E a paz nada mais é do que a comunhão com Deus. Quando cremos em Jesus, nós somos enxertados na oliveira, na videira verdadeira que é Cristo, na oliveira, como diz Paulo lá em Romanos. E agora nós somos um com Jesus. A paz com Deus. E a paz com Deus gera a paz de Deus. Esta paz começa no interior, quando o nosso espírito se liga ao Espírito de Deus. Aí o Espírito começa a agir sobre a alma, domina a alma. E aí nós passamos a fazer a vontade de Deus, a ter os sentimentos de Deus,
a ter o pensamento de Deus. E o nosso corpo, ele é instrumento para a glória de Deus, é instrumento de justiça. E aí nós passamos a ter a paz de Deus. Quem tem paz com Deus, passa a ter a paz de Deus. A paz de Deus, a Bíblia fala sobre a paz de Deus. Lá em Romanos 1:7, Paulo diz assim: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele deseja a paz, né? A paz do Senhor. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha o efeito da paz, irmãos. A paz, ela faz com que, quando nós recebemos a paz, entramos em comunhão com Deus, nós recebemos agora a paz de Deus. E a paz de Deus, ela guarda o nosso coração e o nosso sentimento em Cristo. É por isso que nós temos que zelar pela comunhão com Deus. Ter uma vida de oração, de meditação nas Escrituras, de jejum, de busca dos dons espirituais, de busca do batismo com o Espírito Santo antes e depois a busca dos dons espirituais. Uma vida de piedade. Por quê? Porque essa comunhão faz com que os nossos corações sejam guardados e os nossos sentimentos guardados em Cristo. Como é que eu vou resistir aos desejos pecaminosos? Tendo comunhão com Deus. Porque a paz de Deus me guarda o coração. A paz de Deus guarda o meu sentimento em Cristo. E aí eu posso dizer não às propostas das tentações do maligno. Eu posso dizer não à carne que ainda está aqui dentro de mim. Por quê? Porque eu tenho a paz de Deus. Porque eu estou em comunhão com o Senhor. É por isso que eu tenho que produzir o fruto. Para produzir o fruto, eu tenho que servir a Deus, eu tenho que fazer a vontade de Deus, eu tenho que me santificar, que aí eu produzo o fruto do Espírito. E Jesus disse que nós estamos na videira para frutificar. Aquele que não dá fruto, ele corta e lança fora. Mas aquele que dá fruto, ele poda para dar mais fruto. A paz de Deus é que guarda o nosso coração e o nosso sentimento em Cristo Jesus. É por isso que muitas pessoas hoje, nos dias difíceis que nós estamos vivendo, dias de apostasia espiritual, dias de frieza espiritual, dias de escândalos, muitas pessoas se escandalizam e, por causa dos pecados dos outros, também abandonam a fé. Mas sabe por que isso? Porque não estavam em comunhão com Deus. Se estivessem em comunhão com Deus, a paz de Deus guardaria o seu coração e o seu sentimento em Cristo Jesus. Mas a fé deles estava apoiada no exemplo e na referência de A, B ou C. A fé deles estava apoiada na posição eclesiástica que tinham. E quando isto passa e o escândalo até vem para que eles sejam cortados, visivelmente cortados. Já estavam cortados aos olhos de Deus, mas para que todos saibam que eles estão cortados, que eles não estavam em comunhão com Cristo. E em Colossenses 3:15, Paulo fala: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A paz de Deus nos coloca em comunhão com os irmãos,
nos põe no corpo de Cristo. Por quê? Porque nós estamos em comunhão e nós já vimos aqui que Cristo é a nossa paz e ele, então, nos coloca em um corpo. Então, eu passo a ser membro em particular do corpo de Cristo, fazendo a minha função segundo a cabeça da igreja Cristo, que entra em acordo com as funções dos outros. E como diz Paulo lá em 4:11, do qual todo o corpo bem ajustado, 4:16, né, de Efésios, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, a paz de Deus, ela me coloca no corpo. E eu passo a operar justamente como membro em particular, ligado a todos os outros irmãos, e promovo o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Mas esta paz de Deus, ela domina em nosso coração. Então, a paz de Deus é esta repercussão da minha paz com Deus. E esta paz de Deus, primeiro, guarda o meu coração e o meu sentimento em Cristo Jesus. Segundo, domina em o meu coração e faz com que eu seja uma parte produtiva do corpo de Cristo. Mas tem uma outra coisa. A paz de Deus me torna um pacificador. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, não, desculpe, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A paz de Deus me leva a fazer a paz entre os homens. Eu levo a paz de Cristo para os homens. Através do meu testemunho, da minha conduta, eu levo as pessoas a quererem ter comunhão com Deus. Eu levo as pessoas a buscarem a Deus. Porque eu sou um pacificador. Eu retiro os conflitos. Diferente do mundo, que aparentemente elimina os conflitos, mas, na verdade, engana as pessoas. O verdadeiro conflito continua. E, por isso, a paz não vem. Que a paz é a comunhão com Deus. Agora, eu e você somos filhos de Deus. E os filhos de Deus são pacificadores, porque nós temos a paz de Deus, nós levamos a paz às pessoas. É o que diz o apóstolo Paulo, é um dos elementos da armadura de Deus. Capítulo 6 de Efésios, versículo 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O nosso andar neste mundo, e aí fala dos pés, a nossa conduta, o nosso comportamento, ele leva a mensagem da paz para as pessoas. É uma preparação para a pregação do evangelho. Aliás, é o início da pregação do evangelho, é o nosso testemunho. É a demonstração da nossa comunhão com Deus, que irá despertar as pessoas. É o que Pedro fala lá em sua carta, 1 de Pedro 3:15. Antes,
santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Com a paz de Deus, essa repercussão da nossa paz com Deus. E nós nos tornamos pacificadores. Nós levamos a mensagem do Evangelho da paz. Pela nossa conduta, pelo nosso bom procedimento em Cristo. Ainda que falem mal de nós, eles perceberão a diferença. E muitos virão perguntar para você qual a razão da sua esperança. E aí você poderá evangelizar. A paz de Deus prepara a pregação do Evangelho. A paz de Deus em nós é um elemento propulsor da salvação de almas. A nossa comunhão abre oportunidades para que as pessoas se salvem. Eis a importância desta paz, desta promessa. Deus nos prometeu a paz. É uma promessa para a igreja. É uma promessa condicional. Porque, além de crermos em Jesus, devemos andar em novidade de vida. Mas esta promessa nos permite ser ganhadores de almas. Porque pelo nosso procedimento bom em Cristo, nós iremos abrir oportunidades para que mais pessoas recebam esta paz. Desfrute da paz de Deus. Não se deixe levar pelas dificuldades e adversidades, porque a paz com Deus nos coloca em guerra contra o mal. Mas nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.